Olá, seja bem-vindo à segunda aula da Semana da Estética Avançada. Eu sou o professor Nilson Pita, farmacêutico mestre pela USP, com mais de 10 anos de experiência em clínica estética e especialista em ensinar profissionais de saúde a dominarem procedimentos estéticos e faturarem com isso. Vou lhe ensinar a ganhar R$10 mil por mês ou mais com procedimentos estéticos, trabalhando apenas 12 horas por semana, mesmo que você esteja começando do absoluto zero ou não saiba qual protocolo usar. Sim, vou lhe ensinar aquilo que não ensinam nas faculdades. Vou lhe ensinar prática para ganhar mais dinheiro, com um procedimento que você pode fazer. Imagina você com a habilidade que tem como profissional de saúde, biomédico, enfermeiro, esteticista, farmacêutico, fisioterapeuta, realizando procedimentos estéticos com total confiança e sabendo exatamente o que fazer a ponto dos clientes desejarem seus tratamentos, se destacando no mercado através de uma metodologia clara, de um passo a passo que vai te levar aos maiores salários da sua vida com a profissão que você escolheu. Pois é, isso pode lhe parecer bom demais para ser verdade, mas depois da minha própria experiência, faturando mais que R$10 mil e trabalhando 12 horas por semana, consegui ensinar esse método para outros profissionais que estão aplicando e faturando. Eu sou enfermeira há 8 anos, de emergência, posto de saúde. Eu estava tirando por mês, como você sabe, eu fazia plantões. Eu fazia plantão e trabalhava no posto de saúde. Eu não tirava mais que R$5 mil por mês, não. Meu vendo, assim, pessoal? era R$5 mil, assim, quando eu trabalhava muito, dia e noite. Eu consegui tirar esse valor, mas nada agradável. Eu tinha que me matar de trabalhar. Quando eu estava de plantão no mesmo dia, no posto, que era 40 horas semanais, mais 12 horas de plantão no hospital, eu pegava 20 horas de plantão. Que dia que você abriu? Dia 7 de janeiro. Tá, então faltam 5 dias para dar um mês. 5 dias para fechar o mês. Eu já faturei, acho que uns 17 mil. Quanto? Mais ou menos 17 mil. 17 mil? É isso que eu tô ouvindo? Sim. Mais de 3 vezes daquilo que você ganhava bruto também como enfermeira. Muito mais que isso. Mais que isso. Então não é mito, eu tenho como comprovar tudo. E eu sou a prova viva, né, professor? Verdade. Eu sou a prova viva disso aí, que dá certo sim. Eu só tenho a agradecer, entendeu? Só tenho a agradecer mesmo. Eu estaria perdida até hoje se eu não tivesse te encontrado. Eu estaria até hoje, assim, vislumbrando a estética. Porque a gente acha que estética são aparelhos, mas não é, gente. Eu estou comprando agora. Tudo isso fundamentado em 3 pilares. Pilar 1, técnico, dominando procedimentos e elaborando protocolos. Pilar 2, estratégico, transição segura e saber onde investir o seu dinheiro e tempo para gerar o melhor retorno. Pilar 3, captação de clientes, saber como alcançar e trazer os seus clientes potenciais. Nos dias de hoje, em quantos lugares você já viu alguém ensinar sobre estética de forma tão completa para gerar resultado? Hoje vamos colocar a mão na massa. Vamos construir protocolos e estabelecer procedimentos mais rentáveis. Você não pode perder nenhum minuto dessa aula. Se você não assistiu a primeira aula, para esse vídeo agora. Volta e assiste. Senão o que eu vou lhe falar agora não vai lhe fazer sentido, pois na primeira aula mostrei como diagnosticar e não cometer mais os erros que trazem prejuízo, frustrações e pode até te fazer parar. Nessa altura da semana, você não pode mais continuar cometendo os mesmos erros e precisa estar começando as correções. Então vamos comigo para essa aula, porque no final dela você vai ficar de queixo caído com quanto a mais de dinheiro no seu bolso você pode ter. Isso dominando a estética avançada descomplicada. As letras que compõem a palavra-chave da segunda aula são E, A, todas elas em maiúsculo. Olha aqui. E agora vamos para o quadro. Sabe que eu já tenho escutado aí chamarem de mercenário ou mercenário dos R$10 mil por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana.
Você acha isso absurdo? Ganhar 10 mil reais por mês? Na verdade, absurdo é você trabalhar um mês todo, 44 horas por semana, para no final do mês você receber somente um piso. Aí sim é complicado, não é? Depois de ter estudado, depois de ter se pós-graduado, depois de ter se capacitado em várias áreas e não ter o devido reconhecimento. Isso eu considero absurdo. Mas vamos lá. Como ser mais lucrativo com seus procedimentos? Eu te mostrei na aula anterior a sugestão dos laboratórios. A gente aqui, para entrar na nossa proposta, eu desenhei esse plano de atendimento para você, 20 gorduras localizadas, 20 celulite, 10 hidrolipoclasia, 4 toxinas botulínicas. E te mostrei que, com base na sugestão dos laboratórios, a gente teria um investimento de 4.607. Esse daqui, ó. E eu falei para você, olha, você consegue ser mais lucrativo por volta de 45% se você montar seu protocolo próprio. E aqui eu estou te mostrando que, com o seu próprio protocolo, ao invés de gastar R$ 46,10 por mescla, você vai gastar R$ 34,51. Multiplicado pelas 20 sessões, você já tem uma economia de R$ 231,80. Na celulite, de R$ 49,25, passando para R$ 27,68. Nas 20 sessões, igualzinho, você economiza mais R$ 431,40. Na hidrolipoclasia, que tem a sugestão lá de mesclas por R$ 50, e na verdade mesclas que, na minha opinião, são duvidosas, porque muitas vezes quando você associa fármaco e soro fisiológico, a interferência do fármaco nas ondas de ultrassom pode comprometer o resultado da hidrolipoclasia. Então aqui eu te sugiro trabalhar exclusivamente com soro fisiológico. E é onde você tem uma outra economia brutal, porque com R$ 5,00 ao invés de 50, você consegue fazer cada sessão. Multiplicado por 10, te dá uma economia de R$ 450. Agora, toxina. Ao invés de você usar aqui toxinas de 50 unidades, uma para cada cliente, você concentra esses clientes próximos. Eu vou te ensinar como que você faz isso. E compra uma toxina só de 200 unidades. Só aqui você tem uma economia de R$ 1.000. Olha aqui eu te mostrando detalhe por detalhe. Aqui você investiu 4.607 com a sua própria mescla, com o seu próprio desenho de formulação. Você vai para 2.493, dando uma diferença de 2.113,20. Está aprovado aqui os 45%. Olha só. Mas você pode falar assim, Nilson, tá bom. Como que eu monto a minha própria mescla? Vamos trabalhar isso. Vamos aprender a montar a mescla. Aqui para gordura localizada de celulite, que são disfunções semelhantes, eu trabalho com esse leve. O que é o leve? Leve é L de lipolítico, E de eutrófico e V de venotrófico. Lipolítico com função de quebrar gordura, eutrófico com a função de nutrir aquele tecido e o venotrófico com função drenante de vasodilatação das substâncias. Então, aqui gordura localizada. Qual é a minha proposta de mescla? SAC, função lipolítica e eutrófica. Atendi essa necessidade já. Cafeína, função lipolítica legítima. Mais uma vez. L-carnitina, ela tem uma função lipolítica que potencializa o efeito de um lipolítico primário. Então, mais um lipolítico. Pentoxifilina, função lipolítica e venotrófica. Olha aqui, ó, contemplei aqui. Benzopirona, venotrófica exclusivamente, aqui. Então, eu garanti a função de redução de gordura. Estou colocando o eutrófico com uma característica nutricional para evitar flacidez e o venotrófico para tirar o excesso de líquido daquela região que possivelmente
por tantas incisões, também ele vem aparecer como uma resposta inflamatória indesejada. Agora, a celulite, apesar de ter a gordura, a gente também tem muita retenção de líquido. Então, quando eu penso nesse leve aqui, ó, eu vou ter que trabalhar a gordura localizada quase que na mesma proporção que trabalhar os venotróficos. Mas eu vou me deter aqui só essas 5 substâncias, para eu não ficar aumentando muito o meu estoque e tendo que fazer um investimento inicial muito alto. Então, mantive aqui SAC. SAC, função lipolítica e eutrófica. Ó, aqui, ó, lipolítica e eutrófica. Cafeína, ao invés de colocar aqui a L-carnitina, eu estou colocando aqui 2 vezes cafeína para aumentar o poder lipolítico. E estou aqui trabalhando muito bem pentoxifilina e benzopirona. Pentoxifilina com efeito lipolítico e venotrófico e a benzopirona com efeito venotrófico. Aqui, ó, eu contemplei tudo que precisa. Você fez sua própria mescla, você manteve essas 5 substâncias, ou seja, com a compra de um grupo de substâncias, você consegue atender já 2 procedimentos que são os mais procurados nas clínicas de estética, a fim de atingir o seu objetivo, que é faturar os R$10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. E veja como é interessante, essa mescla aqui cai para esse valor, R$ 34,51 e R$ 27,68. Vale a pena pensar assim? Eu tenho economia, você viu? Eu tenho autonomia. Por que eu tenho autonomia? Porque eu monto minha própria mescla. E se eu precisar ajustar numa próxima sessão, também faço isso com facilidade. E eu tenho segurança. Não estou colocando aqui nada que vá me gerar uma intercorrência importante que eu não saiba resolver. Veja como é interessante quando você trabalha com essa linha de raciocínio. E esse é um dos passos para você ser mais lucrativo, comprando bem, sabendo o que comprar, e isso te gera uma economia dos 45%. Te mostrei aqui, ó, como que sobra mais 2.113 no seu bolso. É melhor isso no seu bolso ou no bolso do laboratório? É melhor no seu, né? Você vai saber usar ele bem. É ou não é? Agora, se você me perguntar assim, Nilson, qual que é o procedimento que alavanca mais rapidamente o meu faturamento na estética? Eu vou te falar a respeito da toxina botulínica. Então, a gente sabe que nem só de toxina botulínica vive uma clínica de estética, mas é ela que mais alavanca. Por quê? Você viu o preço de uma sessão de mesoterapia e o preço de uma sessão de toxina botulínica. Ela que mais alavanca mesmo, ela faz com que você atinja o seu resultado mais rapidamente. E a toxina botulínica, ela é dividida aí, uma toxina total, ela é dividida em 3 partes. Parte da testa, a região dos olhos e a região de glabela, tá? Mas a seleção da toxina também é uma coisa importante. Porque, dependendo da marca que você compra, ela não vai te dar muita flexibilidade. O que eu chamo de muita flexibilidade? É um dos pontos importantes aqui, que eu falo de concentração e diluição e conservação. O que é isso? Bom, eu te falei que ao invés de eu comprar uma toxina de 50 e atender um cliente por vez, isso vai aumentar muito o meu custo. Então, o que é ideal? O ideal é que eu compre uma toxina de maior concentração. No caso aqui da toxina, 200 unidades. Certo? Diluição. É importante que eu saiba que depois de diluída aquela toxina, o quanto de tempo que ela vai durar. Então, quando tem uma toxina que dura 3 dias, 7 dias, isso me dá flexibilidade, porque se eu não atender todos os clientes num dia, ainda tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias para atender esse cliente. Isso me dá flexibilidade e mantém a minha lucratividade. Então isso você precisa guardar, tá? E a conservação dela é isso, olha, quanto mais tempo a toxina se conservar depois de diluída, ela sempre será a melhor opção para mim diante do meu cliente.
E quando a gente fala aqui de doses e segurança, a gente tem que lembrar o seguinte, que toxina, ela não é reversível. Você aplicou, está aplicado, ela só vai deixar de fazer efeito depois de 4, 6 meses. Então, vale aquele meu conselho de sempre. Menos é mais. É mais fácil numa próxima sessão, no retorno, você complementar a dose, do que colocar demais e depois não saber como retira. Importante também, sempre que você fizer uma aplicação de toxina, manter a distância da primeira aplicação da sobrancelha de 1,5 cm, para evitar uma intercorrência importante. E se eu quiser arquear a sobrancelha, eu vou trabalhar pontos semelhantes a esse, orientado pelo globo ocular, mais na região central, tá? Porque eu deixo a musculatura solta aqui e promove o arqueamento da sobrancelha, ok? Aí eu trabalho essa região. Muito bem, a respeito de toxina botulínica. Agora, você pode querer me apresentar todas as suas dificuldades. Você pode até tentar, né, me convencer que você não é capaz. Mas vamos tratar cada uma dessas. Você falou assim, você poderia dizer, não tenho dinheiro para começar. Eu te mostrei que você pode começar com 500, com 1.000, com 2.500 reais. Vai depender de como você vai conduzir o seu negócio, como que você vai alavancar. Se você tem muito ou pouco dinheiro, a minha orientação aqui é que você comece com os 500 reais e vá construindo o seu resultado até chegar nos 10.000 reais por mês. Isso vai te dar tranquilidade, isso vai te dar segurança. Você não vai estar com muito dinheiro em cima da mesa, sofrendo para recuperar aquilo de volta. Outra coisa, preciso de dinheiro para comprar aparelhos. Qual foi o aparelho que eu te solicitei aqui nesses 2 atendimentos? Te mostrei como que você fatura ali 8.000 reais só com mesoterapia, gordura localizada e celulite. E te mostrei ali como você fatura mais 4.000 reais com uma ampola de toxina de 2.000 unidades. Qual aparelho que você usou aí? Só produto, seringa e agulha. Outra coisa, não tenho segurança para escolher os produtos. Te ensinei agora como você monta a mescla e qual é a toxina mais adequada para você iniciar o seu trabalho e tocar a sua vida. Como devo me comportar diante de uma intercorrência? Espera aí um pouquinho, que essa eu vou falar um pouquinho mais a respeito dela para você. Caminho errado, aquele que eu fiz. 100.000 reais, 4 anos, mais as despesas mensais. Acúmulo de prejuízo, de despesas, partindo de uma clínica própria, sem clientes, com custos, com aparelhos, e o marketing, nem sempre o marketing adequado. Sabe por quê? Sabe o que eu fazia? Todo lugar que pudesse ter a oportunidade de eu aparecer e ter ali uma visibilidade para o meu cliente, eu investia. Mas eu não tinha muita experiência com o assunto. Então, por exemplo, eu lembro que dos mais caros investimentos que eu fazia era num outdoor eletrônico que aparecia dentro de conveniências de postos de gasolina. Então, para aparecer ali durante 30 segundos, eu pagava um valor significativo por 30 segundos. E uma aparição a cada 1 hora. Então, a pessoa estava ali na fila do posto, via lá, e aquilo me trazia qual resultado? Nenhum. Então, a escolha inadequada do marketing, ela acaba custando muito caro para o profissional. E você precisa ter esse discernimento. Então, qual é o caminho correto? Transição segura. O que é a transição segura? Olha, você vai começar com os 500 reais, você vai arrumar um tempo alternativo, vai manter o seu emprego, vai arrumar um tempo alternativo depois do seu horário de trabalho, num sábado, vai trabalhar com sublocação, com investimento reduzido, né? E vai escalar os seus resultados, tá? Comprar o mínimo necessário. Você vai trabalhar com seringa, agulhas e produtos. Então, esse é um investimento seguro.
é uma transição onde você mantém o seu emprego que paga suas contas hoje e vai investindo no seu sonho. E daqui a pouco ele se realiza se você permanecer na diretriz correta e na situação adequada. Agora, como que a gente enfrenta as intercorrências? Bom, o jeito errado de enfrentar a intercorrência: fuga. A pessoa finge que não foi ela que fez. Ela não responde o cliente, ela não responde as mensagens, não atende o cliente, né? Simplesmente desaparece. Se ela puder, ela troca de endereço. Outra, fazeção. Ela começa a falar, e se eu aplicar não sei o quê? E se eu usar o aparelho X? E se eu fizer uma radiofrequência? E se eu fizer um ultrassom? E se eu fizer... se eu orientar o cliente a usar uma prednisolona? Sai fazendo um monte de coisa, não para analisar. Ou simplesmente faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Escuta, falam que fazem isso, não raciocina, não analisa e simplesmente reproduz. Aí você tem intercorrência e não sabe como tratar. Mas como que a gente trata isso de modo adequado? Com serenidade. Leitura dos fatos. É importante isso. A gente saber o que de fato está acontecendo. Se foi realmente o procedimento estético que eu realizei que promoveu aquela intercorrência. E se foi, como que eu vou tratar isso? Agora, menos sempre é mais. Menos sempre é mais. Eu não vou exagerar nos meus procedimentos tentando ter um resultado mais rápido, mais potente, num curto espaço de tempo. Não. Eu vou sempre trabalhar isso de modo adequado e compatível com a anatomia e a fisiologia do meu cliente. Uma conduta adequada. Vou fazer a leitura, ao invés de sair fazendo, vou indicar ao meu cliente o uso de um produto que seja adequado e que eu possa prescrever. Então, o que eu te indico? Quando você precisar prescrever alguma coisa para o seu cliente, prescreva algo que você pode. Por exemplo, uma dipirona, um paracetamol, um ibuprofeno, substâncias que não têm tarja e que é de livre indicação e de livre comércio, porque aí você nunca vai ter problema com vigilância sanitária ou com outras categorias. E quando você pensa nesse Ctrl+V, Ctrl+C, você tem que pensar na administração pela via adequada. E trabalhando com o que é clássico. Por exemplo, a via subcutânea, ela tem capacidade máxima de 3 ml. A intradérmica, máxima de 1 ml, que a gente na estética, na grande maioria das vezes, usa até 0,1. E a intramuscular, de 5 ml, dependendo da capacidade do músculo. E respeitando isso, você dificilmente vai ter um problema por excesso de volume, por excesso de necessidade de resposta rápida, tá? E análise de propostas milagrosas. Alguém te propôs alguma coisa? Você vai lá e analisa. Essa via de administração de fato comporta esse volume de substância? É compatível com o que é fisiológico, com o que é clássico? Sempre que a gente precisar analisar alguma coisa, a gente vai precisar se orientar pelo clássico. Nem sempre na estética a gente tem todas as respostas, mas dentro do que é clássico, a gente tem uma base de referência segura e isso evita a intercorrência, tá? E aí você também, tendo condição de fazer toda essa análise, você pode adaptar protocolos. Às vezes o protocolo é exagerado e é um bom protocolo, você pode adequar ajustando o volume, ajustando a via de administração e fazendo uma boa linha de raciocínio. E assim, tem intercorrências que elas são importantes. Olha lá, por exemplo, hematoma é uma intercorrência? É. Às vezes você está fazendo um procedimento, esbarra em algum canto, em um vaso que você não prestou atenção direito, você não viu direito, e aí o que acontece? Está lá a região com hematoma. E aquilo vai desaparecer de 5 a 7 dias. O importante é você orientar o cliente. Olha, aqui provavelmente vai ter um hematoma. Ou então, se ela tiver problemas de uma vascularização periférica comprometida e que ela fala, ela te relata que você sempre tem ali hematomas,
você orientar para ela que ela pode passar por essa situação de hematoma. Cálculo renal, eu te falei, né? Que teve uma aluna minha que fez o procedimento e depois de 3, 4 dias a cliente bate na porta dela de madrugada porque está com uma cólica renal e ela reporta isso a um tratamento de gordura localizada. Poxa, se você está ali enfrentando aquele tipo de intercorrência, você pode até socorrer a pessoa, se é conhecida sua, se é amiga sua, mas não assumir um problema que não é seu. E eu também falei para vocês a respeito dos anabolizantes. Aquela colega, ela estava morrendo de medo, ela estava pensando em parar, ela estava desesperada, achando que aquele procedimento que ela havia feito ia promover uma necrose, ia destruir o músculo, ia trazer um problema assim gravíssimo, que a pessoa ia perder parte do músculo, que ia ficar deformada. Mas aí, com uma análise mais profunda e vendo a responsabilidade também do cliente, a gente identifica qual que é o verdadeiro sentido daquela intercorrência e aí achou o caminho para correção. Hidrolipoclasia. Esses dias, uma cliente me mandou lá fotos e falando assim: professor, olha aqui, eu estou fazendo hidrolipoclasia e nos locais onde eu aplico o soro está aparecendo regiões avermelhadas, parecendo uma picada de inseto grande. E o que será isso? E aí, gente, toda vez que uma pessoa me faz uma pergunta, eu quero entender o que ela está fazendo. E eu fui fazendo uma série de perguntas. E o que eu percebi? Que ela estava usando o ultrassom na frequência mais baixa do que era para utilizar. Ao invés de usar 3 MHz, estava usando 1 MHz. E quando você faz um ultrassom na frequência de 1 MHz, ele não para na camada subcutânea igual a de 3, e vai em camadas mais profundas. Logo, você não tem o resultado, e como resposta daquilo, também formou esses vermelhidões. Ela ajustou a frequência, fez de modo adequado e resolveu o problema dela. Então, veja que a intercorrência ela pode acontecer, mas você precisa saber como enfrentar de modo sereno, tranquilo e também com atitudes profissionais e íntegras. Agora, essa daqui é terrível. Pagar para estar o tempo todo disponível e ainda perder a credibilidade. Eu te ensinei também na aula 1 que você, na melhor das hipóteses, você vai estar só disponibilizando por volta de R$ 31,50 por hora quando você está ali disponível sem atender ninguém. Então isso não é um bom negócio. E eu te mostrei também que 1 hora da sua estrutura física custa por volta de R$ 30, considerando aluguel, água, luz, telefone, internet. E mais tempo disponível, menos qualidade e muito dinheiro investido. O ideal para você é o contrário: menos tempo investido, mais qualidade e mais rentabilidade, não é? Foi isso que eu te expliquei aqui a respeito de uma transição segura, ela que vai te proporcionar isso, de um trabalho que você promova uma escassez com integridade. Como que eu faço isso, Nilson? Você determina o seu horário de atendimento. Fala para o cliente: eu vou atender das 2 às 18 horas. E ele vai precisar se adequar a isso. E ele vai ter que ter na cabeça dele que ele tem um compromisso com você. E que se ele marcar e não for, pode ser que a próxima vez que ele vai querer ser atendido novamente, ele talvez não consiga, porque aquela vaga já vai estar comprometida por outro profissional, por outro cliente. Então ele tem que entender isso e gerar a expectativa do cliente. O cliente precisa falar assim: nossa, amanhã eu tenho meu horário como profissional e ele vai fazer esse procedimento e eu vou ter resultado, então não posso perder essa oportunidade. Bom, o que a gente te propõe aqui? A gente te propõe R$10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. Bom demais para ser verdade? Sonho? E
isso é possível, eu até agora fui te mostrando passo a passo de como você constrói isso. Quais são as diretrizes que você precisa trabalhar para construir isso. E o que o meu método te oferece. E aqui eu vou te dar o último detalhamento para acabar de vez. Porque a questão do faturamento você já viu, você já aprendeu, você já sabe. Mas eu quero tratar com você a questão do tempo. Olha, mesoterapia é um procedimento que, em média, você gasta 30 minutos para realizar. Passando por uma avaliação do cliente, preparando a mescla e aplicando. Então, se você pensar o seguinte, olha, se cada 30 minutos eu atendo um cliente para fazer 20 sessões de gordura localizada, vou gastar quanto? 10 horas. Celulite segue o mesmo padrão. 20 sessões, 30 minutos, 10 horas. Hidrolipoplasia, talvez você não gaste tudo, mas eu vou considerar que você gaste 1 hora por sessão de hidrolipoplasia. Vezes 10, mais 10 horas. Agora, toxina botulínica. 4 toxinas botulínicas. Exagerando, porque um profissional treinado, eu falo isso porque já fiz muitas aplicações de toxina botulínica, um profissional treinado, ele gasta em 15 minutos para fazer uma aplicação de toxina botulínica. Mas digamos que você não seja tão treinado assim. Vamos considerar 30 minutos para uma sessão, para um tratamento com toxina botulínica. Vezes 4, 2 horas. Se eu somar tudo isso, estou falando de 1 mês de faturamento. Se eu somar tudo isso, 10 mais 10, 20 mais 10, 30, 32. 32 horas. 32 horas, um mês, considerando aí que em média tem 4 semanas, você está trabalhando aqui 8 horas por semana. Fechei a conta para você. Agora é assim, você não tem desculpa. Te mostro o faturamento, o que você precisa fazer e a quantidade de horas trabalhadas. Enfim, lhe provei que você pode, com 500, com 1.000, com 2.500 reais, sem ter a sua própria clínica, gerando alternativas para a sua clínica. Eu, por exemplo, quando minha clínica não estava indo muito bem, o que eu fazia? Eu trabalhava com sublocação em outros locais. Eu atendia em Santos 1 vez por mês, no Rio de Janeiro 1 vez por mês. Então, se você não compromete todo o seu horário, você não deixa aquela sua agenda tão solta, como eu te expliquei, para você organizar e definir os seus horários de atendimento, você também consegue fazer isso. Poucas horas por semana para você ter qualidade de vida e ganhar mais, trabalhar menos e ganhar mais. E um direcionamento preciso. É isso que eu estou ensinando para você nessa imersão em estética avançada. Agora, o que falta? Eu te ensinei a comprar produto, te ensinei a montar mesclas, te ensinei como você trabalha com toxinas, te ensinei como você organizar o seu horário, ou seja, os maiores problemas eu elucidei para você. E o que te falta agora? Clientes. Porque agora você deve falar assim, não, tudo isso é muito fácil, eu entendi, 500 reais, produtos, vou alavancando e tudo mais. E os clientes? Essa é a aula que você não pode perder. A próxima aula vai ser a aula da sua vida, porque além de te ensinar tudo isso, eu vou te ensinar a captar clientes, trazer o cliente para a sua clínica e oferecer para ele o procedimento e confirmar realizando o faturamento. Porque não adianta tudo isso se você não tiver o cliente. Então, eu vou te ensinar como trazer o cliente para você com marketing acessível e objetivo, direcionado para o público que você precisa. Você viu como é importante ter a informação correta de forma assertiva? Hoje na internet você acha informação e relatos de todos os lados, mas não saber o que fazer corretamente pode lhe custar caro. O que precisa é de um caminho certo a trilhar para não se perder em seus passos. Temos várias pessoas que estão perguntando a respeito do meu curso ou da metodologia completa. Em breve você terá mais informações sobre o assunto, mas agora vamos nos concentrar na imersão e não perder nenhum minuto de aula, para que você absorva
cada etapa desse processo. Hoje lhe ensinei a pôr a mão na massa. Fiz com você um protocolo, esclareci a estrutura de procedimentos, mostrando que você pode sim. Não importa se você está começando ou se é biomédico, farmacêutico, enfermeiro ou esteticista. Se já terminou a sua pós-graduação ou nem começou, aqui você vai sair capacitado para ter lucro na estética avançada. Quero te agradecer por assistir a aula. E mais uma vez reforçar, não perca de jeito nenhum a próxima aula. Coloque o despertador no seu celular, marca na sua agenda, mas não perca a aula que vai te ensinar a trazer clientes para a sua clínica. Deixe seu comentário, diga se você está gostando ou não, qual que é a sua pergunta, por mais simples que ela seja, faça, porque eu vou me esforçar para responder cada uma delas pessoalmente. Faça parte dos nossos grupos da imersão no WhatsApp e no Telegram. Também me siga no Facebook, Instagram e no YouTube. Até a próxima!